Graças e paz, irmãos. Que nesse dia ameno, mais fresco, depois de uma temporada de muito calor, possamos estar aqui com os corações dispostos a ouvir a palavra do Senhor, que é fogo para os nossos corações, mas também é frescor para o nosso espírito. Que Deus seja louvado pela oportunidade que nos dá. O salmo que lemos, no verso 13, fala que o caminho de Deus é santo, ou os seus caminhos são santos, ou ainda, na versão King James, teu caminho, ó Deus, é de santidade. A santidade é um tema, é um assunto que anda meio esquecido. Antigamente, os crentes evangélicos falavam muito de santidade, mas hoje a temática de muitas pregações, de muitos ensinos, palestras, a temática é outra. Como ser vitorioso, como vencer na vida cristã, como ter harmonia conjugal, harmonia no lar, como ser próspero e assim por diante. No entanto, este tema ele é recorrente na Bíblia, na palavra de Deus, e é um tema essencial, é um item essencial da doutrina cristã. É uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Até porque, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém adentrará aos páramos dos palácios celestiais sem a santidade. No texto que lemos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui o apóstolo Pedro está citando uma passagem de Levítico 19:2 que fala, em que Deus ordena a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, o Senhor, sou santo. E em Hebreus, capítulo 12, no verso 14, nós lemos o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o tema de santificação é uma doutrina básica da fé cristã. Faz parte da nossa salvação. É muito comum já, se tem ouvido bastante essa expressão, que a salvação ela tem três fases. A justificação, quando a pessoa arrependida, crente em Cristo, recebe, aceita como seu sacrifício de Cristo e se entrega a Ele em arrependimento de fé. E Deus lhe dá o perdão dos pecados, Deus o declara justo, e os seus pecados são lavados pelo batismo, não pelo batismo, mas por aquilo, pela obediência do batismo, porque aquilo retrata a realidade que está acontecendo no nosso interior e não apenas no exterior. E então temos um homem que era pecador, justificado. Ele é declarado justo, judicialmente ele é declarado justo diante do Deus Santo, Deus justo. No entanto, a justificação ela não esgota a salvação. O plano de salvação completo de Deus tem mais uma etapa e depois mais uma. A próxima etapa, além da justificação, que é o passo inicial, é a santificação. Na justificação,
os pecados são perdoados, são anulados, são cancelados. Na santificação, o poder do pecado é anulado. Através do processo de santificação, o pecador que foi declarado justo, ele passa a adquirir esta justiça de Deus, e isto começa a realizar-se na sua vida. Começa do novo nascimento, da regeneração, e procede através da santificação. Isto vai culminar na terceira fase, que é a glorificação. A glorificação é o momento em que, ou no momento da ressurreição, ou no momento da transformação, nós somos aperfeiçoados em santidade para podermos habitar com o Senhor que é santo. Tanto a justificação como a santificação dependem da graça de Deus. Depende de uma decisão nossa, do nosso livre-arbítrio, mas é Deus quem opera tanto o querer, é Ele que move o coração para nós querermos e aceitarmos isso, aceitarmos e ouvirmos a palavra de Deus, como Ele opera também em nós, encontrando o nosso coração preparado, a terra boa, essa semente da palavra que em nós é implantada, ela cresce e vai produzir a árvore, vai produzir frutos, e os frutos serão aproveitados por outras pessoas. Houve um tempo em que se dava mais ênfase à doutrina da santificação, que os crentes que amavam a Bíblia sabiam quais eram os recursos que Deus provia para que essa santificação se operasse em nós. Eles também sabiam qual era o resultado da operação de santificação em nossas vidas. E sabiam também consequências como a alegria, a paz, a segurança que resultavam de você ter um viver santo na presença de Deus. Mas hoje, essa doutrina anda um tanto quanto esquecida. É preciso redescobrirmos e reenfatizarmos esta verdade que é essencial. Deus nos dá, aos que creem no Senhor Jesus e se arrependem e entregam a sua vida a Ele, Deus nos dá um novo nascimento. E a partir do novo nascimento é que a santificação é operada em nossas vidas. Alguém dirá, mas como é que acontece a santificação? Alguns na história da igreja, especialmente entre os irmãos metodistas, acreditavam na santificação imediata. A pessoa, através da consagração, de jejum, de oração, num dado momento ele era santificado e passava a gozar, a desfrutar e a reter na sua vida a qualidade santa. Alguns até chegavam ao ponto, alguns já extremados, que era possível o homem atingir a impecabilidade. E hoje nós vimos na aula dominical que realmente isso não é possível, porque a santificação é um processo. Então ninguém pode atingir um estado em que fala, não tenho mais pecado. No entanto, é um processo do qual nós não podemos descuidar, porque se na justificação a culpa do pecado é tirada, o poder do pecado é vencido por meio da santificação. E finalmente a presença do pecado na glorificação. Então é um processo, é uma luta. E essa luta
que está envolvida nessa santificação é um processo de aprendizagem. Se você ficar parado, ainda que você conheça toda a Bíblia, se você ficar parado e não fizer nada na sua vida espiritual, não vai acontecer nada. Imagine a direção de um veículo, de um carro. Para que serve aquela peça, aquela direção? Para você dirigir, para você contornar, para você fazer as conversões, assim por diante. Mas se o carro estiver parado, para que serve? Assim também é a santificação, assim também é o crescimento em santificação. Se você não estiver em movimento espiritual, a santificação não vai acontecer. Na história da igreja, há aqueles que se afastam da sociedade corrupta, se afastam do mundo, se afastam dos homens, dos negócios mundanos, e se tornam reclusos e vão lá para o mosteiro, ou para o monte, ou para algum lugar, uma caverna, para ali se santificarem. Evidentemente que isso tem um certo valor, né? Esse ascetismo. No entanto, ele não é o processo que Deus nos prescreve para a santificação, porque a santificação ocorre na vivência diária no meio dos problemas. É uma escola de aprendizagem. A santificação exige que nós passemos por lutas e problemas, e é por meio destes problemas e destas lutas, por meio destas batalhas, é que acontece a obra de Deus santificador em nossas vidas. A santificação, ela depende da experiência. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que a santificação é aprendida, e nesse aprendizado, o papel importante da experiência. Que experiência? A experiência diária da vida cristã. A experiência, muitas vezes, da renúncia, do abandono, do desprezo, das lutas, da oposição, da perseguição, do desalento, da ingratidão, da falta de reconhecimento. E nós, através da experiência, dessa experiência cristã, desses eventos e situações que Deus permite que ocorram na vida do cristão, Ele vai nos disciplinando. E nós vamos aprender a reagir como Cristo em face dos problemas. Portanto, a santificação é um processo que necessita de movimento, ou seja, de experiência. É preciso que nós estejamos em experiência, aprendendo pela experiência. O que adianta de alguém que quer ser um judoca, né? Vamos pegar esse exemplo, que fica estudando os golpes, estudando todos os golpes, mas nunca entra no tatame, num lugar para lutar. Ele não tem prática, ele nunca vai ser um bom judoca, um bom lutador, se ele apenas conhecer aquilo que ele precisa entrar na refrega, na luta, na batalha, no combate, porque é aí que ele vai aprendendo os golpes, vai aprender a defender-se dos golpes. Isso vale para qualquer tipo de esporte. Então, a experiência é uma escola de treinamento. A santificação, a santidade se adquire pelo treinamento, como treinamento físico. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, nós lemos com respeito a Jesus. Veja que é uma passagem que muitas vezes até é difícil de entender, que a gente tem uma imagem de Jesus como alguém realmente que não precisa de nada, porque ele seria autossuficiente.
suficiente, ele vai obedecer a Deus. Mas vejam o que está escrito em Hebreus 5:8. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Foi na experiência de Cristo entre os homens, nas perseguições, nas provações, nas lutas, que ele foi aprendendo como obedecer ao Pai. E isso ele fez perfeitamente. No entanto, foi pela experiência, pelas provações, ele aprendeu a obediência, aprendeu a como agradar ao Pai. Se Jesus aprendeu dessa maneira, também nós, cristãos, aprendemos pela experiência do viver cristão. Não basta você dizer, eu quero obedecer a Deus. Você vai precisar aprender a obedecer através das lutas, das tentações, das provações, do domínio das inclinações da carne. É assim que você vai alcançar a situação de santidade. É como um treinamento físico. Os seus compromissos com Deus, os seus hábitos, as batalhas contra o nosso maior adversário, que é Satanás. É nessa experiência, nessa batalha diária, muitas vezes caminhando no deserto, muitas vezes desapontado, até às vezes desanimado, e você vai aprender a depender de Deus, a obedecer a Deus, e assim você vai estar vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Nós temos que aprender a viver como agradar a Deus em meio às experiências. Portanto, o aprendizado faz parte da escola de santidade, tanto quanto a oração. Você pode ler muitos livros sobre oração e ter umas ótimas ideias a respeito do que seja oração, mas quando vem os eventos, quando vem os problemas, que você é levado a orar, é instado a orar, é compelido a orar, é aí que você aprende a orar, a estar aos pés do Senhor, a se humilhar diante do Senhor, a esperar pelo Senhor com paciência. É a escola da oração, também é aprendizado, e todos nós estamos nessa escola. Outro ponto importante no processo de aprendizagem da santidade é a perseverança. Se nós desistirmos, nós falhamos, nós caímos. Então, as batalhas que Deus permite, pelas quais nós passamos, os sofrimentos, as angústias, e a Bíblia não esconde que o justo passará por angústias e aflições, dentro do propósito de Deus, elas são permitidas para o nosso crescimento. E nesse crescimento e nessa luta nós somos levados a perseverar. Porque diz o apóstolo Paulo, e Tiago também fala isso, que a tribulação produz o que? Paciência ou perseverança. Você não tem um fôlego curto, você tem que prolongar esse fôlego durante muito tempo. E muitas vezes as provações são longas, não são questão de dias, ela vem e passa, mas elas se prolongam por meses, ou talvez por anos. Mas você quer ser fiel a Deus, você conhece o seu Deus e quer conhecer o mais, como Jó. Jó, depois de tudo aquilo que ele passou, no final, até depois das acusações dos seus amigos, não sei se eu coloco entre aspas, esses amigos, no fim ele conheceu a Deus, e ele se abominou no pó e na cinza com os seus olhos de Deus. Claro que as experiências podem variar de pessoa para pessoa,
Pode ser que muitas vezes Deus, na sua escola de disciplina cristã, ele seja bem firme, bem severo. Muitas vezes não parece ser tão severo, mas todos nós estamos numa escola. Todos nós que estamos em Cristo, estamos nesta escola de Deus, em que estamos aprendendo a orar, em que estamos aprendendo a ser santos, em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso procedimento, em nossas ações e em nossas reações. Na escola divina da santidade, o mais importante, o terceiro ingrediente importante, primeiro o aprendizado pela experiência, o segundo a perseverança, não desistir, não jogar a toalha, o terceiro é o relacionamento. Esse é o mais importante, o relacionamento com Cristo. Esse é o primeiro e o mais fundamental princípio e ingrediente dessa escola de santidade, o relacionamento íntimo com Jesus. Por que alguns progridem na vida cristã mais rapidamente que outros? A diferença está no relacionamento que eu e você temos com o Senhor Jesus. Quanto maior comunhão nós tivermos com o Senhor, mais rapidamente vamos ser revestidos desta santidade que Deus de nós exige. Interessante que não é uma opção, mas é uma exigência de Deus, para a glória de Deus, para também o nosso próprio bem. 3 atitudes são importantes: a oração, a meditação e permanecer com a nossa mente, o nosso espírito aberto para vermos as orientações de Deus em cada momento da nossa vida. A oração é fundamental porque é o começo do nosso relacionamento com Deus. Nós falamos com Deus, mas também é necessário meditar, ler a palavra, meditar nas experiências, meditar naquilo que Deus vai nos ensinando, vai nos falando, e então termos a nossa mente aberta para as iluminações que Deus nos possa dar em meio às experiências pelas quais estamos passando. Deus requer de nós consagração total ao Pai, falar e fazer o que agrada ao Pai, aceitar a dor, a tristeza, a deslealdade, a traição, aceitar como cuidar das pessoas, como servir às suas necessidades com paciência, como permanecer com Jesus, como ser firme diante das pressões, e como Jesus, tal qual Jesus, alegrar-nos nos propósitos específicos de Deus e sermos gratos por sua sabedoria e bondade. O que é santidade? Todos nós sabemos o que é santidade. Pela palavra santo, separado, santificar, separado. Mas há dois outros conceitos envolvidos nisso: devoção e assimilação. A devoção fala de uma vida de serviço a Deus. Você é separado por Deus, é santificado por Deus, você é consagrado a Deus, por Deus, para você servir, para você prestar serviço a Deus. Em segundo lugar, a assimilação é a incorporação, é o amoldamento do nosso ser em conformidade com Cristo. É cada vez mais Cristo em nós, cada vez mais nós imitando a Jesus Cristo. Como diz lá em Romanos 8:29, Deus nos predestinou para sermos em conformidade com Jesus Cristo.
sua imagem. Este é o objetivo de Deus, formar em cada cristão uma imagem de Cristo. Muitas vezes é doloroso. Eu quero aqui, caminhando já para o final, mostrar algumas coisas que seria, que é a vida de santidade. O que é um homem santo? Santo aqui no sentido bíblico, né? Não no sentido católico romano, no sentido bíblico. O homem santo, ele se esforçará para evitar cada pecado conhecido e guardar cada mandamento revelado. Vamos nos lembrar que os sacerdotes que ministravam no santuário de Deus, no tabernáculo, eles tinham uma lâmina de ouro que saía do turbante e estava escrito santidade ao Senhor. Para você prestar serviços a Deus, para você trabalhar para Deus, para servir a Deus, ministrar a Deus como sacerdote, agora como sacerdote cristão, você precisa de santidade. Então você vai se esforçar para evitar cada pecado conhecido. O pecado que você ainda não conhece, quando você conhecer, haverá uma oportunidade de você se arrepender dele. Mas cada pecado que você já conhece, que está lembrando na sua mente, você vai precisar evitá-lo, confessá-lo. Nós vimos aqui na escola dominical como isso funciona. E guardar cada mandamento revelado. Quanto mais você conhecer da vontade de Deus, mais deverá ser o seu desejo de agradar a Deus e fazer a sua vontade. A inclinação de sua mente será fazer a vontade do Pai. Você, cristão, você temerá mais a desaprovação de Deus do que a desaprovação do mundo, dos seus amigos. A inclinação da sua mente será decisivamente direcionada a Deus. É isso que você vai colocar na sua mente todo dia. Você se esforçará para ser como o Senhor Jesus. Trabalhará para ter a mente de Cristo. Vamos lá, Romanos 8:29, já citamos: aqueles que antes se conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Em relação às pessoas, você vai querer andar ao lado delas, você vai perdoar as ofensas delas. Esses dias eu ouvi alguém falando que há 3 pecados que Deus não perdoa. Pecado um é a blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito. O segundo pecado é não perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado. O terceiro pecado imperdoável é a apostasia, que fala lá em Hebreus capítulo 6. Então é necessário você ter a mente de Cristo. Você vai querer fazer a vontade de Deus. Você vai se esforçar para ter a mente do Senhor Jesus. Você vai perdoar as pessoas, vai ser manso, humilde, gentil. O cristão cheio do Espírito Santo, ele é gentil, ele é educado, ele é cortês. É mais do que uma questão de boas maneiras, mas é uma questão de fluxo do próprio Espírito Santo. A mansidão faz parte do fruto do Espírito Santo, a bondade, a benignidade, o amor, a graça, a alegria. Também o homem santo de Deus, ele buscará a temperança, o equilíbrio, o domínio próprio, que também é fruto do Espírito, a autonegação. Ele vai renunciar, ele vai mortificar os desejos carnais, ele vai crucificar a carne com os seus pecados, suas tentações e lascívias. Ele buscará praticar a misericórdia e a bondade no trato com os outros. Ele terá o seu coração limpo, pureza de coração. Bem-aventurados que têm um coração limpo, puros de coração, porque eles verão a Deus. E não é apenas ver a Deus na eternidade, mas ver a Deus no
espiritual. Buscará o temor de Deus, buscará a simplicidade, a fidelidade em todos os relacionamentos. Você quererá ter uma vida simples, sem ostentação. Você não se importará com as glórias deste mundo. A santidade, meus irmãos, tem a ver com o coração. Aqui está a raiz da santidade. Qual foi o erro dos fariseus? O erro deles foi a santidade exterior. O que era essa santidade exterior? Era o legalismo, uma aparência de serem guardadores da lei, obedientes aos mandamentos de Deus, mas o seu coração era outro. O formalismo, eles se pregavam as formas, aos rituais, mas não havia vida no seu interior. Ele se preocupava com a exterioridade, mas não com o âmago. A chama do amor de Deus não ardia mais em seus corações. Seus corações eram gelados ao ponto de se tornarem traidores e homicidas. Irmãos, para concluir, a santidade é necessária para Deus. A santidade é necessária para a igreja. E a santidade é necessária para os perdidos. A igreja, a comunidade cristã e os pecadores precisam da nossa santidade. Aquele que prega, aquele que lidera, ele precisa ser santo, porque o povo a quem ele ministra precisa que ele seja, que ele mostre, que ele seja, tenha santidade, que ele seja santo. Porque se ele não for, o seu trabalho terá prejuízo. Essa santidade tem a ver com o temperamento. Essa santidade tem a ver com a nossa humanidade em Cristo. A santidade é necessária e é importante também para os dias atuais, para os dias modernos. É importante para a pregação, para o ensino, para a liderança, para o discipulado e para a salvação das almas. O cristão que vive a santidade, ele é cheio do Espírito Santo. A santidade, ser cheio do Espírito Santo é necessário para a obra do ministério, é necessário para atendermos ao mundo caído. A santidade é uma exigência de Deus. Sem ela, ninguém verá o céu. Você quer aprender o caminho da santidade? O precioso caminho da santidade? Você se importa com o pecado, com a vitória sobre o pecado? Você quer agradar a Deus? Embora isso esteja quase esquecido no mundo religioso atual, é necessário. Porque por ela nós atingimos o propósito de Deus. O irmão mencionou aqui que o pecado é haroal, a palavra hamartia do grego é haroal. Haroal significa não alcançar o alvo, não atingir o alvo. E se você não atingir o propósito de Deus, será que isso não é pecado? Será que você não está ficando aquém do propósito de Deus para a sua vida, para o propósito para o qual Deus o chamou? Santificai-vos hoje e amanhã vereis maravilhas. No deserto da aflição, muitas vezes, Deus nos prova e lá Deus nos santifica. E você vai sair daqui da mesma maneira como você foi. Você tem um propósito real de agradar a Deus? O que você vai fazer depois de você voltar para a sua casa? Você vai ligar a televisão e daqui a poucos minutos você vai esquecer tudo aquilo que você aprendeu, todo o contexto bíblico que foi lido.
toda a mensagem que foi pregada, todos os cânticos de louvor que foram entoados. E a escola é disciplina, é assim que aprendemos. Que Deus nos abençoe. Amém.